Congonhas é um destino imperdível para quem curte história, arte e uma viagem autêntica pelo Brasil colonial. Aqui você encontra as famosas esculturas de Aleijadinho, como os Profetas, tudo esculpido em pedra-sabão. Além das esculturas, a cidade é cheia de igrejas barrocas lindíssimas e conta com um museu fantástico. Oi pessoal, estamos saindo de Ouro Preto a caminho de Congonhas pela Estrada Real. Uma estrada muito linda, como vocês vão ver. Vamos acompanhar com a gente? Imagina só você, viajando por mais de 1.600 quilômetros de pura aventura. Essa estrada de pedras e poeira conectava os centros de mineração de ouro e diamantes às cidades costeiras. Era o caminho das riquezas e das histórias mais épicas. No coração de Minas Gerais, entre montanhas verdejantes, a Estrada Real desafiava os tropeiros e suas mulas carregadas de ouro. Era uma jornada cheia de perigos, com despenhadeiros e vales profundos. Cada curva uma história, cada pedra um obstáculo vencido. A Estrada Real não é só um caminho de pedras. É um símbolo da coragem humana, da determinação em enfrentar o desconhecido e da busca incansável por novos horizontes. Que essa história nos inspire sempre a seguir em frente, rumo ao próximo capítulo das nossas próprias aventuras. Chegamos em Congonhas e vamos conhecer aqui a Basílica Bom Jesus de Matozinhos e vamos conhecer os 12 profetas esculpidos por Aleijadinho e as obras aqui de Ataíde. Vamos embora? Aleijadinho, um artista brasileiro incrível do século XVIII, criou essas obras-primas com suas próprias mãos, mesmo sofrendo de uma doença que o limitava fisicamente. Ele usou toda a sua habilidade e paixão para transmitir mensagens poderosas através dessas esculturas. É pura emoção e técnica em cada detalhe. Uma curiosidade sobre esse profeta Amós é que Aleijadinho, ele se autorretratou. Uma pessoa baixa, como ele era, todo curvado. Inclusive, ele fez esse profeta vestido de calças. Os profetas usam túnica. Esse aqui está de calça e está com um gorro. Então, os profetas não usam gorro. Então, esta aqui praticamente é a obra autorretratada do Aleijadinho.
curiosa aqui dos profetas. Esse é o Daniel. E Aleijadinho retratou um animal. Só que como ele não conhecia esse animal, que era o leão, ele tentou fazer a imagem de acordo com os escravos contavam do que era um leão. Então ele conseguiu retratar através das patas, a juba, mas só que a cara é de macaco. Ele não conseguiu visualizar a fisionomia do leão. Então a fisionomia é diferente. Lembra o macaco, mas o corpo é de um leão. Que ele conseguiu retratar sobre o que os escravos conseguiram passar para ele. Cada escultura tem um estilo único, com detalhes que impressionam até hoje. Os profetas parecem que vão ganhar vida a qualquer momento. Os profetas representam figuras bíblicas como Isaías, Jeremias, Daniel e muitos outros, cada um com sua personalidade e gestos marcantes. Eles estão aqui, em Congonhas, como guardiões de um tempo que nos ensina sobre fé, esperança e arte que transcende gerações. Quem tem assistido os nossos vídeos sabe que eu já contei essa história, mas eu vou repetir para vocês sobre essa porta que sempre tem nas igrejas católicas. Uma delas é que a parte profana fica do lado de fora e o lado divino fica aqui dentro. Uma outra versão que falam sobre esta porta é que antigamente não existia luz elétrica, então a igreja era toda iluminada com velas. E para se evitar que apagassem as velas, então foi criada essa porta, porta-vento. Então, são várias versões a respeito da porta de entrada das igrejas católicas. Qual que você acha que é a real? Ou você tem outra? Deixa aqui embaixo. Se você tem uma outra versão a respeito dessas portas, deixa aqui embaixo, conta para nós. Deixa nos comentários, conta para nós qual é a sua versão e o que você acredita. Uma das obras mais emocionantes do Brasil colonial, Os Passos da Paixão de Cristo. São 6 capelas que abrigam 66 peças esculpidas em cedro por Aleijadinho e sua equipe. Imaginem só, cada peça é uma obra de arte única, cheia de detalhes que emocionam até hoje. Aleijadinho, mesmo enfrentando limitações físicas, criou essas esculturas com uma expressividade impressionante. Ele captou toda a dor e o sofrimento da paixão de Cristo, de uma maneira que toca o coração de quem as vê. E não podemos esquecer dos pintores Manuel da Costa Ataíde e Francisco Xavier Carneiro, que deram vida às cores e aos detalhes das esculturas, transformando cada capela em um verdadeiro museu ao ar livre. Essas obras não são só esculturas, são uma experiência de fé, emoção e arte que
que nos conecta com a história e a cultura do nosso país. Depois de sair da Basílica, viemos almoçar uma comida deliciosa, fogão a lenha, comida mineira, muito cheio de sabor, barriguinha cheia, pança cheia, como diz os mineiros aqui. Agora nós vamos ao museu, conhecer aqui o Museu de Congonhas. Bom, como prometido, agora nós vamos conhecer aqui o Museu de Congonhas. Vamos ver o que tem de obras maravilhosas. Bom, gente, aqui, olha, MSO é a letra do Aleijadinho, é uma caligrafia própria do Aleijadinho. A gente já tem aqui logo na entrada no Museu de Congonhas. Então, nesse museu nós vamos conhecer, então, toda a história da criação daquele santuário que a gente viu de Bom Jesus do Matozinho. Aqui tem umas réplicas também das obras de Aleijadinho, mas são réplicas, porque as originais estão lá. Então a gente vai conhecer um pouco dessa história de como foi montado todo aquele visual maravilhoso que a gente acabou de ver. O Museu de Congonhas, além das esculturas impressionantes, também abriga pinturas de grandes artistas brasileiros como Manoel da Costa Ataíde. É um mergulho na história do Brasil colonial, onde cada obra revela os sentimentos e as crenças da época. E tem mais. O museu não é só sobre o passado, ele também promove exposições contemporâneas e atividades interativas. É uma mistura única de tradição e modernidade que atrai visitantes de todos os cantos do mundo. Dentro do museu, lá no andar de baixo, rolava uma parada bem legal. O Aleijadinho Virtual. É tipo um videogame. Você coloca os óculos de realidade virtual e de repente está lá, interagindo com o Aleijadinho, esculpindo esculturas e ele contando um pouco da sua história. E caramba, né? As imagens são de cair o queixo,
super realistas e bonitas. Sério, pessoal, é mega divertido. Quem está participando se sente no jogo e quem está assistindo também curte bastante. É uma experiência que mistura arte e tecnologia de um jeito incrível. Vale muito a pena conferir. Agora nós vamos conhecer aqui um novo espaço. É espaço chama-se Romaria, porque antigamente eles abrigavam os romeiros que vinham aqui visitar o santuário. Hoje não é mais. Hoje é um espaço de eventos aqui da cidade.